Olá pessoal, vamos lá começar mais uma aula aqui de DID, Documentos e Integração de Dados, professor Renan Bezerra. Então vamos lá. O assunto de hoje é banco de dados, certo? Entidades, atributos e relacionamentos são os três componentes principais em um banco de dados de modelo conceitual, certo? Entidade, né? Como é que a gente consegue identificar uma entidade, né? O que é uma entidade e alguns exemplos de entidades, quais são? Então, como tem falando aqui, né, é algo que de importância, de relevância, né, para um usuário ou para uma organização, né, que precisa ser identificado, né, para esse banco de dados, né, que é importante para aquele banco de dados. Então, um exemplo clássico que a gente utiliza, já tem aqui nesses exemplos, pegar a caneta, aqui ó, cliente, né, cliente para um banco de dados em um supermercado, por exemplo, né, no mercadinho, cliente poderia ser uma entidade, por quê? Porque é muito relevante para esse banco de dados. Eu preciso do cliente para funcionar aquele banco de dados. Né? Se fosse uma biblioteca, o aluno seria também uma entidade, porque é um aspecto importante, certo? Um aspecto importante para o funcionamento desse banco de dados também, se fosse de uma biblioteca. Aqui, ó, livro também, para o funcionamento de um banco de dados de biblioteca, o livro é extremamente importante. Voltando ao um mercadinho, a venda também, né? Algo importante, produto, estoque, né? Catálogo, né? Se for de produtos ou se for de livros, no caso da biblioteca, beleza? Então, toda entidade vão ter também, né? Vão ter características, né? Que a gente vai ver no próximo slide, que são chamadas de atributos. E como tem falando aqui nesse tópico, pode ser física ou abstrata, certo? Física, o cliente é algo físico, a venda pode ser considerado algo um pouco mais abstrato, certo? Mas normalmente a gente trabalha com entidades, normalmente, na sua grande maioria, é algo físico, né? Que possui características, então se atentem a isso. Toda entidade vai possuir características que são os atributos, certo? Continuando, normalmente as entidades são substantivos e normalmente no singular, certo? Função objetiva aqui, né, para o banco de dados. Então seria basicamente isso aí, as entidades. Com o tempo a gente vai aprendendo a como identificar essas entidades, né, de tanta gente praticar, de fazer, né, de tanto criar um banco de dados conceituais, a gente vai pegando já a prática. Aqui é a representação das entidades, né, através de retângulo, certo? Através de retângulo, se tiver um retângulo você já sabe que vai ser, né, uma entidade, certo? Cliente, produto, venda e aluno, certo? Exemplos aqui de entidades. Atributos, né? Como eu tinha falado no outros slides, atributo são características da entidade aqui, ó, características da entidade, né? Então toda entidade tem que ter atributos obrigatoriamente, né? Para o quê? Por quê? Porque é onde os atributos são muito importantes, porque é onde vão estar inseridos os dados, certo? Por exemplo, fabricante, quais são os fabricantes que eu tenho, né? Por exemplo, um carro, né? Vamos fazer de conta que a entidade, nesse exemplo, é um carro. Então, vou colocar aqui o nome carro. Lembrando, quadrado, né? Nossa representação de uma entidade no modelo conceitual, um quadrado retângulo, né? Então, carro aqui vai ser minha entidade, né? Tem um fabricante, né? Tem um modelo do carro, são características, preste atenção, são características do carro. Aqui, ó, tem uma placa do carro, tem uma cor do carro, certo? E etc. Certo? Possui, aqui, ó, todo atributo também possui um tipo de dado chamado de domínio, certo? A gente vai ver isso aqui em outro slide exclusivo. Então, não precisa se preocupar o que seria isso, mas já de antemão, um exemplo disso seria, por exemplo, aqui
Vou dar um exemplo de cor. Cor é um atributo, possui um tipo de dado. Um tipo de dado para cor, né? O que é que cor vai receber de dado? Vai receber palavras ou pode ser números também, né? Mas normalmente vão ser palavras. Então, se eu quero palavras, o tipo de dado para cor, né, vai ser do tipo varchar. A gente vai conhecer vários tipos de dados, né? Vários tipos de domínio. Opa, aqui é um C, seu mal feito, mas é um C. Varchar, certo? Isso aqui é uma abreviação de char, significa variável, de caractere no caso, e var, variável, certo? E entre parênteses eu coloco o número de caracteres que serão permitidos. No caso, cor, né, normalmente são poucas palavras, então poucas letras, no caso, vou botar 30, certo? 30 caracteres, para não ficar tão grande e meu banco de dados também não ficar muito pesado, né? Com muito espaçamento aí, muitos dados, certo? Muito tamanho de dados, né? Capacidades grandes. Quanto maiores as capacidades e atributos, o banco de dados podem ficar mais pesados, claro. Quanto mais informações, mais pesado é aquele arquivo, aquele software, aquele banco de dados. Beleza, é basicamente isso, os atributos. Agora a representação dos atributos, como eu já tinha colocado aqui, ó, é uma reta e uma bolinha, né? Reta e bola, certo? A representação de atributos aqui é a entidade produto e aqui um atributo chamado nome e outro atributo chamado code underline prod, né? Código do produto, e uma bolinha pintada, né? Outro não tem bolinha pintada. Por que isso, né? Daqui a pouco a gente vê, certo? Nesse exemplo aqui eu explico melhor sobre isso. Então, próximo elemento seria o que? Relacionamento, né? Relacionamento. O que o relacionamento faz? Eles conectam, associam as entidades, certo? Conectam a entidade com outra entidade, certo? Então, é basicamente isso, né? A gente vai ver futuramente, né, em outros slides, que isso está atrelado exclusivamente com chave primária e chave estrangeiras, né? Que vai ser um conteúdo nosso daqui a uma ou duas aulas, se eu não me engano. Mas é basicamente isso. Eles combinam, né, eles conectam, relacionam uma tabela com a outra através de alguns atributos específicos que a gente vai ver mais à frente, certo? Já nesse exemplo já explico para vocês. Basicamente isso aqui, ó. A representação, já vou falando, né, da representação do relacionamento, que é isso aqui, ó. Essa é a representação do relacionamento, que é o losango, certo? Normalmente o que? Verbo comprar, compra, certo? Isso aqui é a cardinalidade, não precisa saber agora de imediato como é que faz isso, como é que coloca o zero, por que n. A gente vai ter também uma aula somente para isso. Então, losango aqui, ó, é a representação do relacionamento, uma reta para conectar aqui, ó, uma reta para conectar o cliente, né, a entidade cliente, com a entidade produto. Lembrando, atributos que são características das entidades, certo? Aqui também atributos, né, características da entidade. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 atributos de cliente. Poderia ter mais? Sim, poderia ter mais, né? Mas aqui, como é um exemplo, foram colocados poucos atributos. Então, repara que tem uma bolinha vermelha não, preta, bolinha preta aqui, código underline cliente, né? Código do cliente. Tem um CPF, tem um nome, endereço e contatos, né? São características da entidade cliente. Informações, características, certo? Relevantes para o banco de dados também, né? E aqui temos o produto, né? Que temos aqui, ó, código do produto, né? Código underline produto. Temos o nome e temos a quantidade, né, de produtos para realizar aquela compra. Então, o que acontece aqui? Acontece que o cliente ele compra o produto, certo? Compra é o relacionamento entre cliente e produto. Então, o cliente vai comprar, né? Cliente vai comprar o produto, certo? Agora,
O que seria essa bolinha preta aqui? Seria o que a gente chama de primary key, né? Que é traduzindo chave primária. A gente vai ver um assunto exclusivo só para isso, chave primária e chave estrangeira, beleza? E como é que eu defino, como é que eu escolho essa chave primária, quando é que eu pinto essa bolinha? Simplesmente quando aquele atributo, né, ele é único, certo? Como assim único? Por exemplo, ele nunca vai se repetir, o valor dele nunca vai se repetir, né, nos registros. Por exemplo, uma pessoa, Renan aqui, certo? Renan, ele vai ter um CPF, né? Ele vai ter um CPF, né, somente dele, certo? Então, podemos dizer que CPF também poderia ser uma chave primária, né, que é um atributo único. Então, toda chave primária é um atributo único, né, que nunca vai se repetir. Código underline para o cliente, no caso, foi dito também que é um atributo único, né, porque ele pode ser um número sequencial, né? Então, o número sequencial começa com 1, 2, 3 a cada registro, né? Registrei Renan, então número 1. Registrei fulano de tal, número 2. Então vai ser um número sequencial, nunca vai se repetir, assim como o CPF. Poderia ter botado o CPF como chave primária? Poderia sim, né? PK aqui é a abreviação de primary key, né? Chave primária. Beleza? Então, aqui é a mesma coisa do produto, né? Tem aqui código underline produto, também possivelmente um número sequencial, né, que vai começar com 1, né, registrei aqui sabonete, né, número 1, shampoo, número 2, né, coloco o preço e quantidade, e assim por diante. Beleza? Então, vamos ver se agora finalizamos. Dúvidas vocês podem falar no WhatsApp ou no Classo, beleza? Até a próxima.